Meus amigos e minhas amigas, com as graças do nosso Papai do Céu, estamos chegando para mais um programa, mais uma mensagem de Deus. E nesta semana muito mais especial, Semana Santa, semana da salvação de todos nós. Se aqueles que estarão tendo a oportunidade de ouvir no rádio, na internet, a mensagem de Deus, clamando para aceitar a Jesus e passar essa semana, se até lá ele não resolver descer, talvez seja tarde demais. É comum algumas igrejas no mundo inteiro começarem a trazer a palavra a partir do domingo de Ramos, primeiro dia da semana, 5 dias da semana que Jesus sofreu os piores momentos que um ser humano, o Filho de Deus, suportou. 5 dias que ele sabia que estava próximo ao sofrimento fatal. E é interessante que somente essa semana, por ano, algumas igrejas ficam falando da crucificação de Jesus, da ascensão de Jesus, da Páscoa de Jesus. Somente esta semana. Depois fico entregue a falar de ídolos. Aí volta de novo a desobedecer a Deus. Isso já a partir da próxima segunda-feira, depois da Páscoa. Aí começam a falar em ídolos. Santa para lá, santo para cá, inventados pelo homem como a solução para a salvação da humanidade. Daí eu volto a lembrar o que Jonas, o que Miqueias, o que Oséias disse. Só basta ler, são livros pequenos, está na Bíblia. Todas as Bíblias do mundo, todas, católicas e evangélicas, estão lá. E no livro de Oséias tem uma passagem que diz que Deus vai tirar do fogo eterno aqueles que com a sua vida, no caso a ressurreição de Jesus e a sua morte, estaria tirando da morte, do inferno. E é bom a gente falar assim. Jesus falou muitas vezes em Satanás, muitas vezes Jesus falou no inferno, muitas. Se você olhar o Novo Testamento, Jesus clamou muito sobre inferno, sobre a morte eterna, sobre o fogo ardente, sobre o ranger de dentes. Tudo isso ele falou. E a vinda dele foi tão importante que a gente
passou a entender a separação que existe entre o céu e o inferno. Daí eu fico aqui a imaginar, alguém diz, ó, você trata um animal, tem o maior cuidado na hora de abrir, para que o fé não contamine a carne, né? Não estrague a carne. A galinha, a mesma coisa. Tem que ter cuidado para ele não estourar ali dentro. É assim. A mesma coisa Deus teve o cuidado conosco. Ele sabia e Ele sabe da degradação do homem, tanto com a natureza, como moral e como espiritual. Ele sabia que nós iríamos sofrer, e somente através da morte é que teríamos a vida. Interessante. Se Jesus tivesse vindo, tivesse mostrado, como Ele mostrou através das palavras, que Ele veio do trono de Deus, mostrasse as curas que Ele fez aos cegos, aos leprosos, às mulheres doentes, a ressurreição, a cura da filha de Jairo, a ressurreição, né, de Lázaro, e tantos milagres que Ele fez. Se Ele tivesse voltado para o céu, seria mais um curandeiro para algumas pessoas. Mas não, foi necessário a morte, pelos nossos pecados. Os nossos erros, as nossas falhas que nós cometemos hoje e amanhã e depois de amanhã, Ele já comprou esses pecados. Ele comprou esses pecados, os nossos erros, nossas ignorâncias. Ele comprou os nossos pecados com o seu sangue, com a sua carne. E quanto nós pagamos a Ele por isso? Até agora nada. E como nós poderemos pagar? Apenas com alegria, com o prazer, a felicidade de que estamos libertos, não estamos mais no jugo de Satanás, na sua dependência, e através dessa morte que Ele sofreu na cruz, nos libertou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que nós vamos mais uma vez. Não deixe apenas ficar com pena, né? Com sentimento de dor, como sofreu, como o bichinho foi terrível, a morte na cruz foi horrível. Sabe que qualquer um aqui, ser humano, não sofreria mais do que uma hora quando foram colocados aqueles pregos nas mãos e nos pés. Daria uma hemorragia, hoje daria o tétano, quando os pregos fossem cravados ali. Aquele corpo, aquela carne sendo dilacerada com as mãos esticadas, daria logo uma parada cardíaca. Mas Ele teve que passar.
E tudo começou 5 dias antes da sua crucificação. Durante essa semana você vai entender porque nós chamamos Jesus de o Cordeiro Pascual, o Cordeiro da Páscoa, aquele que veio ser imolado, aquele que veio ser sangrado, exatamente na Páscoa. No dia da Páscoa é o dia da passagem da morte para a vida. Se fez necessário que tivesse aquela morte na cruz. Mas vamos ao que antecede a sua morte. Os judeus comemoravam algumas festas naquela semana que antecedia aquele domingo, que antecedia o último domingo antes da sua crucificação, que foi chamado como Domingo de Ramos. A Bíblia narra, que é um fato interessante, que Jesus, ele precisava ir a Jerusalém, porque ele sabia que iria ser clamado pelo mesmo povo que iria trair ele. Mas é bom quando a gente é traído e que alguém depois se arrepende e diz assim: eu não devia ter feito aquilo com fulano, pois fulano é uma pessoa que não merecia eu ter feito aquilo. Estou arrependido, estou arrependida. E ele diz aos apóstolos, chama 2 apóstolos e diz: olha, vá ali na entrada de Jerusalém, você vai encontrar uma jumenta e um jumentinho, um filhote da jumenta. Os dois estão amarrados de frente a uma casa. Você chega lá, desamarra o jumentinho e traz ele para mim. Se o dono da casa perguntar por que está desamarrando o jumentinho, você diz que eu estou precisando dele. Só diga isso. E eles foram, porque como ele sabe tudo, Jesus, o Pai e o Filho sabe tudo, os apóstolos seguiram já certo para trazer o jumentinho. Já seguiram certo, porque o que Jesus fala, o homem tem que acreditar, ir atrás, ver, receber e cumprir aquilo que ele falou. E eles viram de fato, naquela entrada da cidade, a jumenta e o jumentinho amarrados. Quando eles estavam desamarrando, o dono perguntou: ei, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Porque o mestre pediu para levar. Deus já prepara tudo. Deus prepara tudo. Quando Jesus diz: pegue lá o jumentinho e traga, Deus já tinha preparado o coração do dono daquele animal. Eu quero dizer que volta os dois com o jumentinho. Eu estou falando, quando a gente fala jumentinho, é porque era jumentinho mesmo, era pequeno. E Jesus chegou até a ser criticado por alguns judeus que disseram: espia só, um homem daquele tamanho
que Jesus, segundo o relato, era alto, em cima de um jumentinho daquele tamanho. E era um jumentinho que ninguém nunca tinha montado nele. Ninguém nunca era. Vocês sabem que o jumento, quando ele não tem ainda o trato de montar, ele se assusta, ele fica pulando, entendeu? Ele não cumpre a regra. Mas diante de Jesus, até os animais obedecem às suas ordens. Quando eles trouxeram o jumentinho, eles pegaram alguns panos, cobertores que tinham e forraram o jumentinho. E Jesus subiu em cima daquele jumentinho. A coisa mais estranha: os judeus esperavam que o seu rei, o libertador do povo, o Messias, viesse num cavalo, uma sela de ouro, arreio de ouro. Mas não, de repente está lá o Messias entrando no jumentinho. Mas eles sabiam, eles já esperavam que naquele dia, aquele homem que estava curando as pessoas e que já estava com sentimento no coração da maioria dos judeus de que ele realmente era o Messias. E quando ele aponta na entrada da cidade, a maioria já tinha tirado folha de palmeira, muitas folhas da palmeira. Além disso, roupa deles, casaco, vestidos, que eles poderiam ter de sobra para tirar, eles colocavam no chão e foi feito aquele caminho. E Jesus, quando entrou naquele domingo, eles gritavam, né? Hosana, Hosana nas alturas. O Filho de Deus, que vem do alto nos buscar, está no meio de nós. E começaram a cantar e a gritar. E isso incomodou os líderes religiosos, que novamente disseram: não, a gente não acredita em um negócio desse não. Esse de novo, esse homem aí, esse perturbador, a gente tem que dar um fim nele, porque ele vai levar o povo à revolta. O povo só está falando nele. Está aí novamente aos gritos. E aí os judeus, mandados pelos sacerdotes, pelos anciões, foram até Jesus e disseram: ei, mestre, você tem o poder, manda esse povo se calar, manda esse povo ficar calado. Aí Jesus disse: se eles se calarem, as pedras falarão. Aí eles botaram a mão assim: vá para lá. E eles nem duvidaram, porque eles sabiam. Jesus disse: se eles se calarem, pararem de chamar Hosana nas alturas, glória a Deus, até as pedras falarão. E aí eles foram embora. Aí um disse assim: espia, podia estar num cavalo, um homem desse tamanho, dessa altura, num jumentinho. Isso é rei de nada, isso é Messias de nada, não é o Messias não. E foram para lá. Eu sei que houve aquela multidão alegre, com ramos, com folha, era no chão, era nas mãos, e levantavam e gritavam. Mas Jesus sabia que no coração deles, eles iriam fazer a mesma coisa contrária na quinta-feira. No dia do julgamento, eles iriam fazer o contrário.
ia mandar crucificar. Não é assim que a humanidade se comporta? É o que eu digo. Hoje, essa semana, as igrejas que estão cheias de aí pregados altares, repleto de ídolos que não tem valor nenhum, não tem o valor apenas histórico, mas eu estou falando o valor do poder que tem Jesus. Agora vamos falar essa semana, mas quando for depois da Páscoa, depois do domingo, aí volta de novo a colocar a cegueira espiritual na cabeça das pessoas e levar as pessoas a desobedecerem e irem para o inferno. E a gente tem que mostrar que a morte de Jesus não foi em vão, que o sangue de Jesus tem o poder de libertar, e a gente tem que fazer com que as pessoas abram os olhos enquanto é tempo. Abra os olhos enquanto é tempo. E ele passou o domingo, diz que ele volta para Betânia com os apóstolos, depois daquele momento glorioso, povo, né, do lado, mas povo oprimido. Eu fico assim analisando, eu não culpo nem tanto o povo, aquele povo que estava gritando o nome de Jesus, o Salvador, a alegria que eles estavam. A partir da segunda-feira, terça e quarta-feira, eles temiam os romanos, eles temiam a força dos romanos que estavam ali ali em Jerusalém, e que eles tinham medo de ser presos. Então, quando o sacerdote usava o nome, dizia assim: olha, Pilatos está chamando a todos para irem lá vai haver um julgamento, aonde um judeu aí que diz que é filho de Deus vai ser julgado, e vocês vão ter que julgar entre ele e o ladrão Barrabás qual que deve ser solto. Isso na quinta-feira. Então eles prepararam o povo e compraram os votos também. Diz que foi muito dinheiro espalhado. De noite os anciões chegavam naquelas casas e contratavam o povo para na hora gritar: e aí, liberta quem? E tinham que gritar: Barrabás, Barrabás. Talvez naquele meio ali tivesse algumas pessoas que não quisessem a liberdade de Barrabás no lugar de Jesus, mas eles estavam oprimidos pelo poder, vou repetir aqui, dos romanos, das autoridades, e com medo de defesa da família tiveram que também fazer essa opção. E por outro lado, eles viam os milagres, mas não aceitavam ir para o lado de Jesus. Durante a segunda-feira, terça-feira, Jesus aumentou as pregações, e ele passou a mostrar que o fim estava próximo. E ele não enganou a nenhum dos apóstolos. Ele não enganou a nenhum. Ele não disse: olha, vocês vão pregar a minha palavra, mas vocês irão pagar um preço com a vida de vocês. E a morte dos 12 apóstolos foram terríveis. A gente sabe de que hoje amenizou mais, mas no passado a perseguição de jogar os cristãos dentro das arenas para os leões, para os cristãos se defenderem, lutarem com os leões, e os leões deslacerar aquele corpo, e eles assistindo naqueles teatros ao ar livre. Então para eles, os cristãos serviam de cenário para eles se divertirem com os leões, matando aquelas pessoas que não negavam o nome de Jesus, e que diziam: você
anda orando, anda em casa falando o nome de Jesus. Confesso aos senhores que se fosse no passado, após a ressurreição de Jesus, no ano de 38, 40 anos depois da morte de Jesus, no ano 40, e eu tivesse um programa desse aqui de rádio e fosse falar, com certeza eu não estaria vivo, não. Eu não estava mais vivo, porque eles não aceitavam e mandavam matar. Passaram-se os anos, nos anos 60, 70, 90, período que todos os apóstolos de Jesus foram mortos por pregar a sua palavra. Nenhum desses santos ou santas inventadas pelas mãos do homem morreram ou foram crucificados, nenhum pelo amor a Jesus Cristo. Não. Eu quero aqueles que ainda estão em altares como São Pedro, São Paulo, São Marcos, São Mateus, São Filipe, Santo Natanael, que eram os apóstolos de Cristo. Eles tiveram mortes horríveis. Eu vou tirar para outro dia para contar aqui como cada um deles, os 12 discípulos, a forma violenta, desde decapitação, desde morte a machadadas, até torrados, queimados em cima com óleo quente, azeite quente, em tachos, eles foram colocados. São João, o apóstolo amado, São João, que foi o último a morrer, antes dele ir para a ilha de Pátimos, aonde lá Jesus Cristo foi buscar ele lá na ilha de Pátimos e levou ele até o céu para escrever o Apocalipse, São João. Mas quando ele chegou na ilha de Pátimos, que ele foi preso, o último a ser preso, ele foi colocado num tacho quente de óleo, de azeite, e ele teve os pés, as mãos, as partes do corpo de São João todas queimadas, ficou em carne viva. Depois pegaram ele com todas essas feridas e levaram ele lá para a ilha de Pátimos. Era uma ilha distante da terra, lá do local, que nem a nado as pessoas conseguiam fugir, e botaram ele lá, sem direito a uma pomada, sem direito a um médico, sem direito a ter qualquer tratamento para aliviar as dores daquele que andou com Jesus, levou a palavra dele, e que no dia da sua morte, da morte de Jesus na cruz, às 3 horas da tarde, estava, antes de Jesus dar o grito final da morte, estava São João e Maria, mãe de Jesus. E Maria disse, com a dor de ver o filho enfraquecido naquela cruz, disse: meu filho. E ele disse, olhou para ela e disse: mulher, eis o teu filho. E olhou para João e disse: João, eis a tua mãe, cuida dela. E Jesus foi para o céu, e São João foi quem cuidou de Maria até ela morrer. Ele só foi pregar a palavra quando Maria morreu. Então ele cuidou, ele cumpriu o que Jesus pediu. Jesus pediu
para que ele cuidasse de Maria até a sua morte. José já tinha morrido, o pai o padrasto de Jesus, no caso, né? Já tinha morrido, acho que quando ele tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos, ninguém sabe direito, porque José não aparece mais. Quando Jesus tinha 30 anos, ele não aparece mais na história. A gente não vê relato de São José. Mas o importante é que os dias que antecederam a sua crucificação, o seu julgamento, foram dias de muita perturbação para aqueles apóstolos. Eles ficaram com ansiedade, ficaram com depressão, porque a todos os dias Jesus falava das coisas boas que iam acontecer ainda através deles, mas do sofrimento. Então eles não aceitavam de forma nenhuma quando Jesus falava na sua morte como seria. E a gente sabe que um determinado momento na vida de Jesus com eles, quando Jesus disse: não, tem que pregar a palavra, ainda está faltando 3 dias, 2 dias, e ele continuou levando a palavra. E teve um momento interessante, é que quando ele sai do templo, os apóstolos dizem: mestre, vê que coisa maravilhosa, que pedra, porque Herodes tinha reconstruído o templo, reconstruído o templo. Mas Jesus olhou para eles assim, que ele disse: não é bonito esse templo, essa igreja, né, que o Senhor pregou esses anos todos, olha só as pedras. E ele disse: mas não ficará pedra sobre pedra, que ela será derribada, ela será derrubada, essa igreja. E eles ficaram assim pensando como uma obra suntuosa, uma obra daquela seria derrubada. E aconteceu. No ano 70, o rei Tito incendiou Jerusalém, mandou prender e matar muitos cristãos e mandou derrubar, e virou pedra sobre pedra, cumprindo-se. Então eles ficaram assim impressionados, porque ele previa. Eles já sabiam que ele era filho de Deus, mas ele previa muitas coisas, que derrubar a igreja, entendeu? Ser incendiada a cidade, os cristãos serem mortos. E foi aumentando, e ele disse: em meu nome vocês pagarão a vida de vocês pelo meu nome. Hoje, para ter a felicidade de ter uma vida eterna com Cristo, que continua ontem e hoje sempre o mesmo, curando, libertando as pessoas, continua fazendo toda essa alegria de felicidade com as pessoas. A gente nota que a desobediência ainda é tamanha. Meu Deus, o que acontece hoje em muitas igrejas que estão pregando a Semana Santa, estão falando de Jesus que morreu na cruz, e que não conta, e que não fala a verdade. Jesus morreu pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Nós temos que nos libertar, temos que nos consertar das coisas que estão erradas, das coisas que não estão no caminho certo. E ou você se conserta, e só tem um caminho, que é através de Jesus. Não, ficam de forma superficial, e por trás deles um ídolo, ou mulher ou homem, pregado de fundo de pano, por trás dos altares, por trás das mesas de reuniões.
fazendo com que uma das coisas que mais o Pai Eterno, mais uma das coisas que Deus mais odeia, Deus mais abomina, a ira de Deus é grande. Eu vejo muitas vezes, ouço, né, no bom sentido de ver, é o hábito, as pessoas dizerem assim: se Deus quiser, isso aqui vai dar certo, e também o poder de Santo Agostinho vai ser resolvido. Espera aí, você quer Deus ou quer Santo Agostinho? Qual é Deus não, ou você acredita em Deus ou não. E se você, mas eu acredito nele, acredito em Santo Agostinho, não adianta nada. Você reconheça, eu considero Santo Agostinho um dos maiores teólogos. Sabe o que é teólogo? É alguém que estuda a religião. Santo Agostinho foi um dos grandes homens inteligentes na Bíblia. Santo Agostinho deixou ensinamentos, frases, palavras maravilhosas para a humanidade. Enquanto vida, foi um grande professor, um mestre, e deixou ensinamentos para todos nós. Mas não pode fazer nada por nós. Está morto, morreu, está osso seco, sepultado. Não tem. Só temos que reconhecer, porque nós temos que amar as pessoas todas que fizeram a obra. Pastores, presbíteros, padres, sacerdotes, todos que fizeram um dia a obra. A gente tem que reconhecer o trabalho de cada um, mas não adorar e achar que tem algum poder de fazer alguma coisa. Não, Nanina, não. E se for botar que Deus, poder com Deus e com o santo tal ou a santa tal, pode ficar certo que a ira de Deus não aceita. Ou é ele ou não é. Ele não aceita, ele diz que a glória deles, toda a honra e toda a glória é só para ele, acabou. Eu vou repetir. Você pode ter alguma foto, alguma escultura em casa de alguém? Pode. Normal, desde que não haja adoração, porque você vai adorar em vão, porque aquela obra, aquela foto ou aquela estátua não vai ter poder nenhum de fazer nada. Agora, adorar não, adorar toda adoração, tudo que você sempre pedir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não tem outro. Alguém já fez aí pelo sinal da cruz e falou uma quarta pessoa? Não. Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, só, acabou, tão simples. E Deus fica alegre, Ele se levanta do trono, Ele nos aplaude quando a gente coloca toda a nossa vida, toda a nossa segurança, todo o nosso amor, toda a nossa confiança nele, ou no Filho, e principalmente em Jesus. Quando a gente coloca toda a esperança, toda a nossa vontade, todos os nossos projetos, tudo que nós precisamos em Jesus, Deus aplaude. Agora, quando a gente diz que com Jesus Cristo eu vou conseguir, e Santa Teresa de Calcutá também vai nos ajudar, aí está magoando a Deus. Está magoando a Deus, porque Teresa de Calcutá, ela foi uma mulher que ajudou demais os pobres. Ela fez uma obra bonita aqui na terra. Devemos reconhecer e lembrar todas essas pessoas que fizeram uma obra maravilhosa na terra. Respeitar. Agora, que onde ela está morta, esperando a vinda de Jesus, ela não pode interceder, ela não pode salvar, ela não pode curar uma pereba, ela não pode fazer nada por ninguém. Agora, temos que ter respeito a essas pessoas. Agora, toda adoração, todo pedido é para Jesus. E nessa semana vai se falar muito em Jesus, vai se falar.
mas depois do domingo, aí vai se falar muito em A e B que não tem poder nenhum. Está lá, ossos secos. Eu chamo de ossos secos que não tem o poder de interceder por nós em absolutamente nada. Eu quero dizer que só tem dois caminhos. Se você crê ou não, aí é problema seu. Eu não vou forçar a você acreditar em mim. Eu não quero que acredite em mim. Eu quero que acredite no que está aqui, ó, na Bíblia, nesse livro sagrado aqui, ó. Que poucas pessoas que estão me ouvindo agora nessa cidade, conhecem o relato dos fatos que tem aqui nessa Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Eu aprendi um pouco de cada livro desse. Gênesis, Êxodo, né? Números, todos, Deuteronômio, todos, né? Aí você vem Crônicas, vem os Salmos, vem os Provérbios, vem os Profetas, né? Vem Juízes, todos, vem Reis. Mas de tudo aqui eu aprendi um pouquinho para a minha vida. Então não quero que vocês creiam na palavra que sai da boca deste servo, que toda honra, toda glória, todo amor a Jesus Cristo. E aquele que não acreditar, ele já disse, não vai ter um segundo juízo. E o interessante é que na vinda de Jesus ressuscitarão todos que morreram, todos, os bons e os maus, todos vão ressuscitar. Todas as pessoas que a terra comeu a carne, os vermes destruíram, engoliram a carne humana, todos ressuscitarão, receberão um corpo. Daí começarão a acontecer o arrebatamento de todos que estavam mortos. Os vivos vão ficar olhando. De repente você vai estar na praça, aqui na rua, e você vai ver os nossos amigos, nossos parentes, todos aqui circulando nas ruas de Santana do Ipanema. Acompanhando pelo Instagram, que eu estou trabalhando agora. Eu estou fazendo a minha parte, estou trabalhando. Então, se não quer ouvir, não está sabendo o que está acontecendo, então não adianta ligar de jeito nenhum. Mas vocês estão compreendendo? Então, se as trombetas tocarem agora, Jesus apontar, eu, você, nós que estamos vivos, nós vamos ver todos os ex-prefeitos, vereadores, jogadores de futebol, os nossos familiares, todos andando aqui nas ruas, todos ressuscitados. Aí vem o julgamento. As famílias vão ver os seus parentes. As famílias vão ver os seus parentes. Quem perdeu pai, quem perdeu mãe, quem perdeu irmão, irmã. Vocês vão ver eles. Se você morrer, se a gente morrer e Jesus não voltar, quando houver ressuscitar, nós vamos ressuscitar junto com eles. Nós vamos ressuscitar junto com a nossa mãe, nosso pai. Vamos ressuscitar com eles. Aí vai começar a haver o arrebatamento. Jesus não vai ficar numa nuvem com os anjos. É o que está na Bíblia, é o que está na palavra de Deus. E aí começa a subir ao seu encontro
A coisa mais simples para Deus é levitar, é chamar a pessoa a subir, esse arrebatamento. E aí você vai ver nesse dia quem vai ficar. Quais os nossos parentes que irão subir e nós não vamos subir. Nós vamos subir e alguns parentes não irão subir. E vão clamar, vão chorar, vão pedir: Senhor, me leva, me leva. E ele vai começar a separar uns do lado do outro e dizer: não te conheço, não te conheço. Aqueles que não creem, que vivem com a dor nas costas e que não reconhecem aquele que andou com a cruz nas costas e morreu por nós, Jesus no final, no dia do julgamento, vai dizer: não te conheço. É de partir coração e ver milhares e milhares de outros indo ao seu encontro, porque acreditaram na sua morte, confiaram nele, confiaram na sua palavra. Eu já disse várias vezes e desafio a qualquer sacerdote que senta aqui perto de mim, para que a gente aqui, à luz da palavra de Deus, me desafie e diga aqui diante de mim, diante de Deus, aqui através da palavra, se no dia do arrebatamento, no dia do nosso julgamento, no piscar de olhos, qual é o santo ou a santa que vai pedir a Jesus Cristo: não, traga aquele, traga aquela, aquele ali era bom, aquele ali acendia vela para mim, aquela ali acendia vela, aquela ali fazia eventos, traz aquela, Senhor. E Jesus vai dizer: não conheço ela, nem conheço ele. Ninguém vai poder interceder por nós, nem intercede hoje, nem no dia do julgamento. Então fique firme na palavra, mantenha-se fiel ao Cordeiro de Deus, aquele que veio com um único objetivo, nos amou tanto. Não tem amor maior do que esse. Como é que eu não vou amar uma pessoa que morreu por mim, que foi esbofeteado, que foi humilhado, que foi desprezado e que foi à mansão dos mortos, pegou a chave com Satanás, nos libertou para que Satanás não prendesse a gente. E tem muita gente sendo presa hoje não querem aceitar a Jesus, então morrendo, estão sendo já encarcerados, e Satanás dizendo: esse é meu. Satanás já sabe, já tem a certeza de que aquele não vai para o céu e que é dele. E ele vai, durante 1000 anos, vai ficar com esses que não irão para o céu. 1000 anos, Satanás ainda vai ficar reinando aqui na terra, só nas doenças e nas coisas piores que tem que ser feita com aqueles que não partirem. Porque o sofrimento até a morte final, depois, junto com todos os anjos do Satanás, todos eles aí vão ser lançados no lago de enxofre, aonde vai haver a morte eterna de vez de Satanás, dos seus anjos e daqueles que ficarão com ele. Depois de 1000 anos, depois que Jesus voltar, 1000 anos as pessoas irão ficar sofrendo nas mãos de Satanás e arrependidos, dizendo: por que eu não acreditei na morte de Jesus? Por que eu não aceitei? E agora fulano de tal, meu parente tal, foi para o céu e eu fiquei aqui para ficar numa situação dessa de sofrimento grande, até ser lançado, como Jesus Cristo disse, que foi preparado um fogo eterno dentro do inferno. Então, se é uma das coisas
que mais Jesus pregou, e ninguém venha dizer que amanhã ou depois, mas Senhor, o Senhor nunca falou que no inferno, o Senhor nunca disse, não acreditasse no Senhor, iria para o inferno. E esses que estão levando o povo para a idolatria, estão enganando o povo, vão pagar um preço muito alto, porque pega pessoas que não sabem ler, analfabetos, que não sabem abrir a Bíblia, e levam para a enganação. Sacerdotes que continuam utilizando-se da idolatria, de figuras humanas, de figuras humanas bem desenhadas, bem pintadas, tudo bonito, tudo belo, né? Tudo perfeito, não tem ninguém feio, todos são lindos, de louça bonita, né? Esses que estão levando o povo ainda a seguir, a adorar esses ídolos, vão pagar um preço muito alto. Vão pagar um preço, entendeu? Que só Deus sabe como será essa justiça. É o que está na Bíblia. Eu estou falando aqui, é o que está aqui na Bíblia aqui. Então, gente, é uma semana para a gente ter assim, durante 2000 anos, Jesus Cristo disse que lembrasse, mostrasse às pessoas, participasse, fizesse a Santa Ceia, tomasse o seu sangue, comesse a sua carne uma vez por mês na Santa Ceia, para lembrar aquele momento doloroso que ele passou na cruz por nós. E é muito mais fácil a pessoa ser um São Tomé, só acredita naquilo que vê. Porque tem muita gente que prefere acreditar aí no meu Padim, porque conhece a imagem dele, do que acreditar em Deus, que nunca viu a imagem de Deus e não sabe que a imagem de Deus está dentro de nós. Nós somos semelhantes a Deus, desde que a gente faça também os ensinamentos de Deus. Ser semelhante no ódio, na traição, na covardia, na desonestidade, Deus não era isso. Nós não podemos ser semelhantes a Deus na desonestidade. Agora, está nessa onda aí de ficar atrás de ídolos. Eu conheço tantas histórias relacionadas a pessoas que acreditaram em ídolos e que pagaram um preço tão grande. E aqui em Santana de Ipanema você conhece pessoas que acompanhavam determinados ídolos aí e da forma que foram assassinados, e os ídolos não foram defender. No dia que os assassinos chegaram para matar, ou no dia que a doença chegou, não estava ali o ídolo para defender, porque não tem poder. O ídolo está ossos secos, está dentro do cemitério, não pode fazer nada por ninguém. É uma cegueira espiritual, e ainda mais muita gente levando as pessoas a seguir o caminho errado. Só tem um caminho, e o caminho é Ele disse: eu sou o caminho, e ninguém vem ao meu Pai se não for através de mim. Não adianta pensar que até os apóstolos que andaram com ele, São Marcos, São Mateus, São João, São Pedro, São Paulo, São Natanael, Filipe, Tiago, nenhum pode nos levar até Deus, só através de Jesus. Jesus. Essa é a palavra santa. E que as igrejas, todas as igrejas cristãs, deviam reverenciar o ano todo, não a sua morte, que a sua morte é apenas para mostrar o seu amor na cruz, mas que ele ressuscitou e está aqui agora. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins, está todos aqui, o Espírito Santo que tem me dado a palavra, todos. Ele disse: aonde estiver 2 ou mais falando o meu nome, estarei no meio de vós. Ele está aqui no meio da gente, entendeu? Ele disse. Agora outros não, outros são ossos secos, não tem
não estão podendo nos ouvir e nem nos ver. Então, coloca a tua fé, a tua esperança nele, em Jesus Cristo. Coloca o teu amor e saiba. Você já notou assim, quando a gente sente saudade da nossa mãe, quando a gente sente saudade do pai ou de alguém que nos criou, ou alguém que nos fez o bem, e que a gente olha assim e diz assim: poxa, no momentos difíceis aquela pessoa estava comigo, me ajudou, fez algo por mim, me amamentou. Eu estou terminando 2 livros, e um dos livros eu conto um pouco da história da minha vida. Uma vida que não era para estar aqui. O demônio, o diabo tentou acabar com a minha vida ainda no ventre da minha mãe. E eu fico às vezes aqui e diz: poxa, meu Deus, por que eu não fiz mais pela minha mãe? Por que eu não fui mais participativo? Ah, como ela merecia mais. Hoje eu olho assim, pelo que ela fez. Pelo que ela fez. Uma noite de Natal do ano que eu nasci, ela conheceu meu pai, um jovem fazendeiro, filho de um fazendeiro muito rico, Palmeira dos Índios. E ela, filha de uma pobre viúva que tinha perdido o meu avô há alguns anos, e a minha mãe estudava no Colégio das Freiras em Maceió. E quando ela vinha para Palmeira dos Índios, se juntava com as amigas, iam para as festas ali, estavam na festa de Natal. E chegou aquele jovem fazendeiro bonito e passou a lábia nela, e ela caiu. Apenas uma vez, ela, naquela mesma noite de Natal daquele ano, na década de 50, estava ela grávida, e ninguém aceitava. Meu tio, que era mais velho, está vivo ainda hoje, que cuidava das irmãs, tinha um ciúme grande das irmãs, 5 irmãs, minha mãe com 16, 17 anos, e a partir daquele momento foi discriminada. Pegaram meu pai, mandaram-se embora para o Rio de Janeiro, para a Marinha, porque não era para casar com a moça pobre que não tinha nada. O meu avô diz: não, tem que casar, a menina é pobre, mas tem que casar, não tem nada a ver, menina de família. Mas a minha avó paterna: não, ele tem casamento melhor na vida, ele tem casamento melhor na vida, não vai casar com essa pobretona não, manda ele-se embora para o Rio de Janeiro. E ficou minha mãe grávida, sendo perseguida pelos meus familiares, tios, vivendo de casa em casa, escondida, e eu crescendo na barriga, e depois eu nasço em Maceió, escondido da família, e a intenção da família era matar o menino, para um dia ela voltar para a cidade e ninguém saber que ela tinha tido um filho. E ela teve que fugir para o Rio Grande do Norte, para a casa de uma tia minha. Depois foram para lá gente da família. A procura dela foi colocada numa pensão escondida. Eu com 6 meses, 2 anos depois, volto para Palmeira dos Índios. E o leite era escondido, o leite da família era tudo para fazer com que eu ficasse fraco e morresse. E o leite era escondido, porque ela não tinha
emprego, não tinha nada. Eu estou colocando um livro, é uma história, entendeu? De uma força, de uma mulher guerreira. Para encurtar a história, o meu pai volta anos depois, casa com uma moça, filha de um fazendeiro de Major Isidoro, e ela não tem filho nenhum. Não tem filho nenhum. Depois ela morre, ele casa de novo, tem só filhas, morreu, e eu sou o único filho homem, único filho homem, mas desprezado, sem direito a nada, sem direito a nada. Ninguém mexa com o destino não, das coisas de Deus não. Dia que eu soube que ele morreu, fui pro enterro lá em Palmeira dos Índios, fiquei perto do caixão e me lembrando, me desprezou, abandonou, e eu estou aqui em pé, orando, rezando para que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. E o Senhor está aí dentro do caixão. E o Senhor está dentro do caixão. Mas não guardo nenhum rancor. Eu agradeço até este amor que aconteceu naquela noite de Natal, daquele ano, e que nasceu uma semente, e que eu estou aqui. Pedi a Deus que guardasse bem o seu espírito. Então a gente não sabe. Ele iria sonhar um dia, ele ia saber um dia que ia estar dentro de um caixão, e o filho dele, um simples radialista, jornalista, iria estar em pé diante do caixão dele. Aquele menino que foi abandonado, que deu a fuga, e que tantos outros quiseram matar, tirar, por conta do erro dele próprio, fazer com que uma menina de 16 anos, pobre, filho de uma viúva, ser tapeada por alguém, porque é fazendeiro, mentir, dar esperança, e depois largar para lá. Mas eu sepultei o meu pai, sepultei minha mãe, sepultei o meu pai, e estou aqui hoje, né? Com meu amor, agradecido a Deus de que tenha misericórdia deles, e que a gente possa se encontrar, quem sabe, na vinda de Jesus. Não sei, cada um é que sabe. Vou fazer de tudo para que não erre, que não caia para a esquerda nem para a direita. Mas eu quero dizer a você, talvez eu esteja falando com pessoas que têm os mesmos problemas, os mesmos sentimentos, os mesmos sofrimentos de ser abandonado pela família, de lutar na vida para conquistar o seu espaço. A gente tem que perdoar. A maior virtude, a maior abertura da porta do céu é o perdão. Aquele que não perdoa os seus inimigos, as coisas que lhe maltrataram, fizeram, pode ficar certo que não tem o perdão de Deus. Basta orar o Pai Nosso: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem não perdoa não pode rezar o Pai Nosso, e não pode pedir perdão a Deus pelas falhas. Eu sei que tem muita gente, mulheres, homens, que passaram, né, como dizia no passado, comeu o pão que o diabo amassou para conquistar os seus espaços. Mas chega um momento agora, no fim da vida, no fim dos tempos, que vem uma palavra de esperança. É tão bom, gente, você não sabe, eu tenho uma facilidade de odiar as pessoas. Eu tinha uma facilidade, só bastava saber que tinha alguém
feito uma cara feia para mim e que tinha dito qualquer coisa para que eu não quisesse mais conversa e que jogava logo pragas. Quem sou eu para... Eu tenho o poder de jogar pragas em ninguém para pegar. E isso aconteceu. Mas no dia que eu encontrei com o Filho de Deus, meu irmão mais velho, chamado Jesus Cristo, e que começou a me ensinar de que a gente não tem outro caminho, o homem só dá direito de morrer uma vez, que não tem negócio de purgatório, que não tem negócio de morrer e nascer de novo, pobre ou rico, mulher ou homem tem uma nova chance de... Não, nada disso existe. A gente só tem direito a nascer, a morrer uma vez. Morreu, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Morre e segue-se o Espírito, o juízo, para o julgamento até Deus. E nós estamos, os nossos parentes estão guardadinhos aos pés de Deus lá, aguardando a vinda de Jesus para ressuscitar, depositar naquele corpo de novo o Espírito e ver o julgamento. Só isso. E aí quando eu conheci essa palavra e conheci Jesus dizendo, quando perguntaram quantas vezes nós devemos perdoar, e é muito forte quando ele diz assim: quando alguém lhe der um tapa, dê a outra face. Como é difícil na humanidade aceitar isso, né? Não é fácil não aceitar. Dizer, já bateu do lado direito, agora bata do lado esquerdo, dê a outra face. Você não sabe o que Deus faz com uma pessoa que agride outro dessa forma. Quando Jesus disse isso, ele disse: mas a gente tem que perdoar quantas vezes? 7 vezes 7 vezes, 7 vezes 40, 50, 490 vezes. Você já pensou você perdoar uma pessoa 490 vezes? 7 vezes 70? Hein? Então eu quero nesse momento aqui dizer que a morte de Cristo na sexta-feira da paixão foi exatamente pelo perdão dos nossos pecados. Nós já fomos perdoados na cruz pelas nossas falhas, os nossos erros, na morte dele na cruz. Então, por conta disso, vamos perdoar, vamos amar e depois no domingo participar aí dos cultos com alegria, porque ele ressuscitou, ele não está mais na cruz, mas não devemos esquecer da cruz. E nós temos a cruz para carregar também. Nós temos uma cruz para carregar. Os casados têm a cruz dos filhos, da esposa, da família para carregar. Cada um, Jesus disse, cada um pegue a sua cruz e me siga. Não se preocupe com o peso da cruz. Você pode estar dizendo, eu tenho 8 pessoas dentro de casa, 8, e eu só ganho um salário mínimo. Pense na luta, porque além dos filhos vieram os netos, foram empurrados dentro de casa. Eu sei, mas Jesus está dizendo: vinde a mim os que estão cansados, traz sua cruz, traz sua cruz e segue. Não se preocupe, que a sua cruz ele já levou para o Gólgota. 9 horas da manhã ele foi pregado na cruz. 6 horas de sofrimento. Se você está sofrendo com a carrada de filho, de dificuldades, passando, ele diz: vinde a mim, traz a tua cruz e me segue. Porque todos nós temos uma cruz para carregar. Você pensa que não tem?
até a gente morrer. Jesus morreu no Gólgota, numa cruz, na minha cruz, pelo meu peso, pelos meus erros, pelas minhas coisas erradas, pelos meus pecados, por nós. Eu falo eu na primeira pessoa, mas por todos nós. E eu quero aproveitar para dizer que você também vai carregar a sua cruz até a morte. Mas lá no dia que ele foi lá do julgamento, que ele carregou a cruz até o Gólgota, só o Cirineu, que quando ele caiu, carregou a cruz também, pegou a cruz dele, que ele não aguentava mais. E hoje, quem pega na nossa cruz, para carregar a nossa cruz, as coisas que é pesado para a gente viver aqui na terra, mas ele disse: pega a tua cruz e me segue. Então, quando você olhar para a cruz do alto, a cruz na sexta-feira da paixão, carregada por mim e por você, lembre-se de uma coisa, que todos nós temos a cruz para carregar, ou uma, ou duas, ou 10 nas costas da gente, não importa. Que você olha às vezes para dentro de casa, nem todos podem carregar uma cruz ainda, e quem tem que carregar a cruz dos outros é você. Você tem que ser o Cirineu, que carregou a cruz de Jesus por alguns metros, não é? Então, mas carregue com alegria. Nós vamos um dia morrer carregando a nossa cruz, ou as nossas cruzes, às vezes cuidando de um papai, de uma mamãe velhinho dentro de casa. É comum as pessoas dizerem: estou com essa cruz aqui dentro de casa para carregar. E costuma a tradição que dentro das covas, dos túmulos, é cravada uma cruz em cima da gente, hein? A cruz que a gente carregou aqui na terra ainda é lá demonstrada, mas nós não estamos com ela mais. A cruz que fica em cima da cova, nem Cristo está mais com ela, e nem você está carregando ela. É apenas o símbolo de que pegue a sua cruz e traga e me siga. Por isso que os cemitérios hoje têm a sua cruz. Não é para espantar inimigo, não é para espantar coisas ruins, não. É a cruz nossa, que é fincada lá na terra, e que nós não estamos mais com ela depois da morte. É muito lindo falar. Durante essa semana, com certeza, a gente vai falar mais das coisas boas que Cristo tem feito na nossa vida. Que Deus abençoe a minha irmã Cleilza, lá em Maceió, Cleide Cândida, minha prima, essa mulher guerreira abençoada, que está me acompanhando também lá na serraria, pelo Instagram. Ao Chaparral, meu irmão, cara de babau, que eu chamo assim, está lá no Benedito Bentes. A dona Ana, a irmã Ana, lá em Arapiraca, esposa do jornalista Cláudio Roberto. A todos que têm tido assim a paciência de colocar a sua cruz de lado um pouquinho para me ouvir, né? Então essa semana a gente vai falar muito, até sexta-feira, em cruz, né? Em cruz. 6 horas pregado na cruz. E muitos não acreditavam que ele demorasse tanto, e outros achavam que ele demorou pouco, porque eles não podiam deixar os que estavam crucificados na sexta-feira ir até 6 horas da tarde. Não podia ir até 6 horas da tarde. E aí eles quebravam as pernas dos que estavam na cruz. Os ladrões, um dos ladrões tiveram as pernas quebradas porque estava vivo e precisava matar antes das 6 horas, porque não podia enterrar a partir das 18 horas da sexta-feira da sexta-feira não pode, porque entra o sabático. Os judeus respeitam que a partir das 6 horas eles não compram, não vendem, e não enterra ninguém.
Quem morre na sexta-feira embalsamado só pode ser sepultado no domingo. Mas Jesus não precisou que os homens, depois de tanta tortura, aí ele ainda tivesse as suas pernas quebradas para morrer logo. Não. 3 horas da tarde, a terra escureceu, um barulho, um estrondo, ficou tudo escuro. E o véu do templo se rasgou. E ele morreu. Um outro ladrão morreu antes das 5, e um outro teve que quebrar as pernas dele para poder ajudar. Eles tinham essa tradição para ajudar na morte, adiantar a morte das pessoas. É terrível a história de morte em cruz. É terrível. Amado Deus, amado Pai, essa semana de perdão, de reflexão, de entender o amor de Deus em nossas vidas, hoje e sempre, até a vinda de Jesus, estaremos te adorando, estaremos dizendo que eu não tenho como pagar o preço da minha liberdade, o preço de colocar o meu nome no livro da vida, depois de Jesus pagar na cruz com o seu sangue. Eu não tenho apenas dizer: vou te adorar como o único Salvador aqui na terra. Te agradeço, e agora, em nome de todos os nossos ouvintes, derrama bênçãos aqui nesse Brasil cheio de problemas, nesse Brasil cheio de pessoas ainda morrendo. A curva diz que essa semana é o pior momento da pandemia. Ela vai dar a curva somente lá no sábado, domingo. Ela começa a descer, e com a vacinação, com certeza, muitos nossos irmãos não irão morrer mais. Vamos aguardar essa vacina. E que na semana da morte de Jesus a gente possa dizer: Ele não está mais na cruz, Ele ressuscitou. Mas temos que olhar para Ele. O alvo é Jesus. Jesus apareceu no meio do mar para os apóstolos, e eles se assustaram e disseram: um fantasma ali. Aí Jesus disse: não, sou eu. Aí Pedro disse: é tu mesmo, Senhor? Sou, Pedro. Então faz com que eu vá aí. E Jesus: venha. Aí Pedro botou o pé fora da canoa, no meio do mar, e seguiu em direção a Jesus, andando sobre as águas. Mas Pedro foi olhar para as águas, deixou de olhar para Jesus, começou a afundar e começou a gritar: socorro, Jesus, me ajuda que eu estou me afundando. Deixou de olhar para Jesus. Tem que olhar para Jesus. Ele estava olhando para Jesus. Até ali ele estava com toda a fé, andando sobre as águas, colocou todos os seus ideais, a toda a sua força, a toda a sua fé. Mas na hora que ele deixou de olhar para Jesus, foi olhar para as águas, pensou na profundidade do problema, pensou que iria, não tem jeito, eu vou afundar. Começou a afundar mesmo. Se você olha para Jesus, não se preocupe, você não vai afundar. Aqueles problemas que estão acontecendo, você vai passar por cima deles com vitória, eu creio assim. Mas isso a gente vai trazer no programa de amanhã, essa passagem tão bonita. Os últimos momentos, quando Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes e andou sobre as águas, pelo menos por alguns metros, até ter fé. Quando se perde a fé, meu amigo, aí é como diz, vela preta e caixão preto, né? Vamos lá. Mas o momento é de paz, o momento é de vitória, porque Ele morreu na cruz e ressuscitou. E a gente tem que estar feliz. A você que esteve no Instagram até agora, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
e a comunhão do Espírito Santo possa abençoar e nos dar a mim saúde e a você também, para que a gente tenha sempre esse encontro firme até a volta de Jesus. Seven Nine 87,9. Drogaria Laboratório Senhora Santana, uma tradição em saúde. No Laboratório Senhora Santana você tem tecnologia nos seus exames. Situado na Avenida Coronel Lucena, próximo ao Colégio Divino Mestre. Na farmácia Senhora Santana, os melhores preços em medicamentos.